nós queremos aqui diante da tua presença, Pai. Apresentar a vida da irmã Jaqueline ao Senhor, Pai. Pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha revesti-la, ó Deus, de autoridade, ó Deus, de sabedoria dos céus, meu Deus. E de tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Pai, ela ministre também agora no nosso coração, Pai. E que a tua palavra, Jesus, venha fazer morada nas nossas vidas, ó Deus, para que haja transformação a cada dia, Pai, nas nossas vidas, Pai. Para que possamos alcançar a estatura, Deus, de varão e varoa perfeita diante dos teus olhos. Abençoa essa vida, meu Deus. E use ela, Pai, como boca do Senhor aqui nessa noite, meu Deus, para transmitir aquilo que veio do teu trono de graça diretamente aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a amada igreja da paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui para louvar, glorificar, cultuar ao Senhor nosso Deus. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia hoje no livro de Êxodo, capítulo 32. Vocês viram que hoje o Data Show é o problema, né? Então, se eu posso te dar um conselho, ande com a sua Bíblia para a casa do Senhor. Porque se o Data Show não estivesse funcionando agora, você não ia conseguir acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Então, ande com a sua Bíblia com você. Porque poderia acabar a luz, poderia não ter internet, poderia o Data Show não ter funcionado, e aí você não estaria se alimentando da palavra do Senhor na tua Bíblia. Você não poderia fazer nenhuma marcação, nem nada do tipo. Então, esse é um conselho meu. Carregue a sua Bíblia com você. Amém? Amém. Está escrito assim na palavra do Senhor. Êxodo capítulo 32, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou fazer uma leitura direta primeiro, e depois eu vou voltar para os tópicos. Amém? Então está escrito assim na palavra do Senhor. Com a demora de Moisés em descer do monte, o povo começou a ficar inquieto. Eles se reuniram em torno de Arão e disseram: tome uma atitude, faça deuses para nós, que possam nos conduzir. Esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com ele? E Arão respondeu: retirem os brincos de ouro da orelha das suas esposas, dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Eles obedeceram, e os brincos de ouro passaram das orelhas do povo para as mãos de Arão. Ele derreteu todo aquele ouro e modelou com uma ferramenta e formou um bezerro. A reação do povo foi de entusiasmo. Esses são os nossos deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito, disseram. Arão, percebendo o que eles queriam, construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã será um dia de festa ao Senhor. No dia seguinte, bem cedo, o povo se levantou, ofereceu ofertas queimadas e trouxeram ofertas de paz. E todos se sentaram para comer e beber, dando início à festa. E foi uma festa desenfreada. O Senhor disse a Moisés: desça. O povo que você tirou da terra do Egito está se corrompendo, pecou e me rejeitou. Desviou-se muito depressa do caminho que tracei para eles, porque fizeram um bezerro de fundação e o estão adorando. Sacrificaram a ele e disseram: esses são, ó Israel, os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Palavra que o teu Espírito Santo ministrou, Pai, ao meu coração para trazer para a vida dos teus filhos e para a minha vida também. Que o Senhor Espírito Santo possa levar as nossas mentes cativas
E que o Senhor possa nos fazer entender a Tua palavra não como acusação, mas como direção daquilo que não devemos fazer, Pai, e dos caminhos que não devemos trilhar, se queremos viver uma vida reta, íntegra e que vai nos levar para a eternidade junto com o Senhor. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então a palavra do Senhor, ela nos diz que, como a demora de Moisés, ele estava demorando. Qual foi o contexto aqui? Moisés, junto com Josué, eles se retiraram do meio do povo para que Moisés pudesse ter um momento com Deus onde Deus entregaria as leis a Moisés. O povo de Israel estava, mesmo no deserto, crescendo muito. O povo de Israel tinha saído do Egito por causa da intervenção de Deus. E Deus, sobre a face da terra, Ele sempre usa pessoas como instrumento. Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito da escravidão. Mas há mais de 400 anos atrás, Deus usou a vida de José para levar o povo de Israel para o Egito, porque havia uma grande fome. E para o povo de Israel não ser exterminado da face da terra, Deus usou a vida de José, o filho de Jacó, de Israel, para que ele trouxesse o seu pai e a sua família ali para o Egito. Deus, ele sempre usa pessoas para estabelecer e trazer instrução, direção, transformação, mudança para a vida das pessoas. E aqui Deus estava usando a vida de Moisés. Então, quando Moisés se separou do povo e subiu para o monte para poder estar orando a Deus, para poder estar buscando de Deus as leis, para poder reger aquele povo, porque um povo sem leis é um povo desenfreado, onde cada um faz a sua vontade e acaba virando uma tormenta muito grande. Porque eu quero uma coisa, você quer outra coisa, você quer outra coisa, você quer outra coisa. E se não tem governo sobre nós, nós vamos buscar a nossa vontade. E isso vai acabar fazendo e trazendo destruição. Porque se eu olhar só para aquilo que eu quero, sem olhar para as leis e os mandamentos, da quais eu posso caminhar neles, eu vou atropelar você. Eu vou tirar o seu direito. Eu vou fazer o que é mal para as outras pessoas para poder alcançar aquilo que eu quero, aquilo que é a minha vontade. Então Deus, ele separou Moisés por esse tempo. E Moisés falou: fiquem aqui, Arão como sacerdote vai ficar cuidando de vocês e eu vou subir para falar com Deus. E Josué era um ajudante, um assistente de Moisés. Moisés, ele subiu e foi se encontrar com Deus, e Josué ficou ali perto, esperando Moisés descer. E a palavra do Senhor nos diz no verso 1 que, com a demora de Moisés ao descer do monte, o povo ficou inquieto, o povo ficou impaciente, o povo ficou nervoso, o povo ficou cheio de preocupação. O povo ficou desassossegado. E na ânsia de resolver esse problema, porque eles queriam um Deus para poder estar governando eles, ou uma pessoa para estar governando eles, ou qualquer coisa que eles pudessem ter palpável na sua mão para estar governando eles, eles entraram para o lado da idolatria. Se nós pararmos e pensarmos, seria muito mais fácil. Eles estavam ao pé do monte. Eles estavam vendo onde o monte estava. Eles poderiam ter pedido para qualquer uma daquelas pessoas falar assim: ó, sobe ao monte, vê se está tudo bem com Moisés, vê se ele está vivo, vê o que aconteceu. Josué está lá com ele, nós vamos ter informação. Mas muitas vezes eu e você, nós não queremos dar esses passos. Nós queremos só a nossa própria vontade. Muitas vezes nós
nós agimos com egoísmo. E o povo, na ânsia de resolver isso, porque eles não conseguiam enxergar que era Deus que tinha tirado eles do Egito. Tanto que eles falam assim, esse Moisés que nos tirou do Egito, quem sabe o que aconteceu com eles? Eles não estavam dando a glória a Deus, eles não estavam dando, sabe, a reverência ao Senhor de que era Deus que tinha feito. E que Deus, Ele não se ausenta da nossa presença porque algo material não está conosco. Não é porque Moisés não estava com ele que o próprio Deus não estivesse ali com eles, presente, olhando, vendo, trazendo provisão. E muitas vezes eu e você também somos assim. Às vezes nós corremos de um lado para o outro atrás de profetas do Senhor, revelações do Senhor, quando a maior revelação que nós podemos ter é a Bíblia Sagrada e a presença do Espírito Santo. Quando nós dobramos os nossos joelhos e nós procuramos na fonte aquele que pode acalmar a nossa alma, tranquilizar o nosso coração, trazer resposta para as nossas perguntas. E esse povo tirou os olhos de Deus e colocaram os olhos em Moisés. E aí eles falaram, esse Moisés que nos tirou do Egito, dando a Moisés uma condição que Moisés não tinha. Eles estavam atribuindo a Moisés um milagre que Moisés não poderia fazer, que nenhum ser humano poderia fazer, só Deus. Então eles começaram errando, colocando os olhos sobre Moisés e colocando sobre Moisés uma conduta de milagre que só Deus podia fazer. E ao invés de irem atrás de Moisés, eles foram atrás de Arão. E a Bíblia diz que eles foram atrás de Arão e disseram, tome uma atitude. Agora você imagina, um povo com ânsia, inquieto, desassossegado, nervoso, agitado, uma multidão em cima de você, não para falar assim, olha, procura saber o que aconteceu com Moisés, procura saber com aquilo que Deus tem que é para nós. Não, eles chegaram em cima de Arão e começaram a pressionar Arão. Faça você alguma coisa, resolva a nossa situação. Você é o sacerdote, imagina, você vamos colocar por baixo, bem baixo, eu e você, com 200 pessoas, de manhã, meio-dia, à tarde e à noite, nos seguindo aonde a gente quer, onde a gente pisa. Faça alguma coisa, resolva a minha situação, faz para mim alguma coisa, me dá uma profecia, fala comigo, traz uma palavra. Eu, Jaqueline, não aguento ninguém me pressionando. O meu tic-tac faz zzz, eu apago, eu simplesmente me retiro. Se alguém começar a me pressionar, meu marido está aqui, não me deixa mentir. Se começou a me pressionar, eu viro as costas, entro para o quarto e não falo mais. Não falo mais, porque o meu tic-tac não funciona, eu paro de funcionar, não funciona sob pressão. E Arão aqui, ele parece que também não funcionou sob pressão. Ele quis agradar o povo, ele quis fazer aquilo que o povo queria que ele fizesse. No versículo 35 tem uma tradução que o próprio Deus diz que o povo pressionou e obrigou Arão a fazer o que eles queriam, trazer a solução que agradava a eles. Por quê? Porque esse povo já conhecia a idolatria, esse povo já conhecia outros deuses. Esse povo ele veio de um contexto onde se adorava o sol, a lua, o gato, o macaco, o periquito, o papagaio, o boi, adorava-se tudo no Egito. Tudo era motivo de adoração para eles. Então, para eles era um lugar já conhecido. E muitas vezes eu e você não queremos, assim como esse povo não quis, dar um passo de fé para aquilo que é novo. Às vezes a gente se acomoda tanto naquilo que a gente conhece, que às vezes a gente perde oportunidade. Oportunidade de fazer um curso, oportunidade de crescer na vida financeira, crescer na vida espiritual, crescer na vida relacional, sabe, de ter bons frutos e gerar coisas novas. O novo
Se você está no emprego, às vezes você pode estar infeliz naquele emprego, mas talvez você não tenha coragem, tenha medo de sair daquele emprego e entrar numa outra área, sabe, de fazer essa transição. E muitos de nós às vezes paralisamos naquilo que a gente conhece. Aí eu oro 5 minutos por dia. Nossa, Deus, vai ser tão difícil, eu sou incapaz de orar 15 minutos, 10 minutos a mais. Mas às vezes nós nos achamos incapazes de avançar esses 10 minutos a mais. E o povo aqui começou a pressionar Arão, para que Arão resolvesse o problema dele, os problemas deles. Eles não queriam resolver nada, eles queriam uma solução. Do mesmo jeito que eles queriam Moisés para fazer o que tivesse que fazer para eles, agora Arão, faça você o que tiver que fazer para nós. Nós não queremos fazer a nossa parte. Então, quando nós entramos por essa linha, nós temos muito a perder. Porque Deus, Ele faz aquilo que é impossível para nós, mas aquilo que é possível somos nós que temos que fazer. Então, esse povo, eles tiraram a responsabilidade de si e colocaram sobre Moisés para sair do Egito. Agora eles estavam tirando a responsabilidade sobre eles e colocando sobre Arão para Arão resolver. E quando Arão fez aquilo que eles queriam, eles colocaram naquele bezerro de ouro aquilo que era a responsabilidade de Deus, de levar eles para o lugar onde eles queriam. Então eles não queriam se autorresponsabilizar. Eles não queriam fazer aquilo que eles precisavam fazer. Na ânsia de resolver o problema do sumiço de Moisés, eles cometeram a idolatria. Eles podiam dar um jeito, um outro jeito, fazer de uma outra maneira, mas eles não quiseram. E às vezes nós olhamos a idolatria e nós pensamos, idolatria é somente quando você vê ali uma estátua, vê ali uma escultura, né? E você se prostra diante daquela imagem. Só que idolatria vai muito além de algo visível, de algo palpável, de algo tangível. A idolatria, ela se dá dentro do nosso coração. A idolatria é um ato, é a ação de dar a algo ou alguém um lugar de devoção, de amor, de confiança, aonde você tem ações, aonde você tem atitudes de entrega, de reverência. E isso só deveria ser entregue exclusivamente para Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, eu separei alguns deuses que às vezes a gente olha e a gente fala assim, não, eu não sabia que isso era um Deus. E às vezes a gente fica alimentando esses deuses errados sem saber. Quando você abre a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 3, versículo 19, está escrito bem assim: os que vivem assim transformam o seu próprio estômago em seu Deus. Seus arrotos são os seus louvores. Eles só conseguem pensar no próprio apetite. Muitas pessoas não conseguem fazer um jejum ao Senhor. Muitas pessoas não conseguem tirar um tempo para entregar a sua vida para Deus. Ela pode estar numa reunião da igreja, bateu a fome, ela larga tudo e ela vai embora comer. Ou então ela faz até um jejum, mas antes mesmo do jejum acabar, ela já está pensando em todas as comidas que ela vai comer. E quando ela entrega o jejum, ela sai tão desesperada, ela come tanto como se o mundo fosse acabar. Ela não come com reverência, ela não come com equilíbrio, ela não come com tranquilidade. E essa pessoa, ela corre um risco muito grande de fazer do seu estômago, do seu ventre, um Deus. Você já sabia disso? Você já tinha pensado nisso alguma vez? Que o meu e o seu estômago desenfreado pode ser um Deus para nós? Coisas que nós sabemos que não deveríamos estar comendo porque nos faz mal, acaba com a nossa saúde. E nós estamos comendo. Eu
passei por uma experiência assim. O Espírito Santo chegou para mim uma vez e falou assim: eu quero que você comece um jejum de 40 dias. Eu falei: tá bom, eu vou fazer. Como é que vai ser esse negócio? Ele falou assim: ó, só legume, salada, frango, ovo e peixe. Eu falei: meu Deus do céu, e o resto tudo? Eu falei: eu não vou dar conta não. Ele falou assim: sozinha você não dará, mas comigo você dá conta, desde que você se esforce. E eu entrei naquele jejum de 40 dias e depois eu até voltei a fazer outros, porque a minha saúde ficou tão boa, a minha disposição, o meu corpo respondeu tão bem. E eu falei: Senhor, o Senhor não queria me punir com essas restrições, o Senhor queria me mostrar que existe algo além dessa comida natural que a gente come desenfreadamente e um lugar onde o Senhor quer nos levar de mais intimidade com o Senhor. E às vezes nós comemos tanto que nós contaminamos o nosso corpo. Por exemplo, às vezes você come tanto que na hora de você dobrar o seu joelho para orar, o sono já te pega e te joga na cama e você não ora. É verdade ou mentira, gente? Então são coisas que às vezes a gente não dá importância, mas o Espírito Santo está de lá assim, ó. E aí, minha filha? E aí, meu filho? Vamos mudar esse negócio? Vamos melhorar essa situação? Chega mais para perto de mim. Renuncia a essas pequenas coisas, que para você é grande, mas quando você chegar perto de mim, você vai ver que você é pequeno. Diante de tudo aquilo que eu posso te entregar, diante de tudo aquilo que eu posso te revelar, isso aí é pouco. Então o ventre, o estômago, essa vontade de comer desenfreada, ela pode ser um Deus para o nosso coração. Ela pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Um outro personagem bíblico também, que entregou o seu coração para mulheres. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6. Está escrito assim: o rei Salomão era louco por mulheres. Olha só. O rei Salomão era louco por mulheres. A filha de Faraó foi apenas a primeira de inúmeras mulheres estrangeiras que ele teve. As moabitas, as amonitas, as edomitas, as sidônias, as hititas. Ele as tomava das nações pagãs ao redor. Embora Deus tivesse advertido com veemência aos israelitas: vocês não casarão com tais mulheres, porque elas induzirão vocês a adorar os seus ídolos. Mesmo assim, Salomão se apaixonou por elas e não as rejeitava. Ele teve 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres ao todo. E elas de fato o levaram a se desviar de Deus. À medida que Salomão envelhecia, suas mulheres o atraíram para o lado dos seus deuses estrangeiros. E a sua fidelidade a Deus foi esmorecendo. Ele não se manteve leal a Deus, como seu pai Davi. E aqui diz que Salomão virou devoto de vários outros deuses. Então você vê um homem que amava loucamente mulheres. Quantas pessoas nós vemos hoje que às vezes não estão com um relacionamento bem estabelecido e largam a presença de Deus por causa de uma pessoa que conheceram, e que essa pessoa às vezes não está dentro da igreja, não está no seu contexto de trabalho, de família, e essa pessoa se envereda atrás desses amores loucos. Quantos homens que às vezes trazem a infidelidade para o seu lar, porque não conseguem resistir a um olhar sedutor, a uma conversinha fiada que nós nem deveríamos dar para elas. Muitas vezes nós somos pegos num laço que nós mesmos vemos aquele laço onde nós entramos. Quantas mulheres casadas pegando carona com outros homens sozinhas? Quantos homens casados dando carona para as mulheres solteiras? Quantas
as pessoas me batem papo, ouvindo a carência do outro, quando as pessoas assistindo coisas impróprias, que não deveria assistir, que não deveria ver, mulheres carentes, homens carentes que ficam assistindo séries, vendo livros, vendo contos, e vão inundando e enchendo o seu coração e a sua mente dessa ilusão de que tudo é perfeito, de que tudo é maravilhoso, de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, terrenamente falando, para eu ser pleno, para eu ser feliz, para eu conquistar aquilo que realmente eu quero. Mas o quanto essas coisas nos tiram da presença do Senhor, o quanto esses relacionamentos às vezes são maus aos olhos de Deus para nós, o que às vezes nós estamos enxergando, pegando, assistindo, tendo contato, que nos esfria na presença do Senhor, porque nós somos seres que somos alimentados por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente ouve, principalmente. Então aquilo que nós vemos demais, aquilo que nós ouvimos demais é o que vai alimentar o nosso coração e vai fazer a gente dar passos naquela direção. E se aquilo que a gente vê demais, que a gente ouve demais, não está na direção de Deus, vai nos levar para o lado do contrário. Então somos nós que precisamos perceber essas coisas e fugir dessas aparências, porque a Bíblia está repleta de personagens que erraram o alvo com Deus, porque elas deram vazão para a sua vontade e fizeram os seus próprios bezerros de ouro, os seus próprios deuses, e hoje não é diferente comigo e com você. Nós temos muito mais acessibilidade do que esse povo aqui tinha. Eles fizeram um bezerro de ouro, comeram, beberam, festejaram, fizeram o que bem queria. E muitos que estão dentro da igreja hoje, às vezes, não faz tudo o que quer, mas não deixa de sair do muro, não deixa de sair da janela, como o pastor pregou esses tempos atrás. Ficamos na janela, que a gente vê um pouco de Deus e a gente glorifica, mas os nossos olhos e os nossos ouvidos também estão olhando para as coisas do mundo e vendo o que Ele ainda está oferecendo para nós. Cuidado, porque assim como o pastor pregou, nós podemos cair de cima do muro. E a palavra do Senhor, ela está sempre nos orientando para que a gente possa fugir dessas aparências. A palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 10, nos fala sobre Saul, o primeiro rei que Deus escolheu. Saul, Deus disse: Saul me abandonou e se recusa a seguir as minhas instruções. Saul, ele cometeu a idolatria por desobediência e por poder. Ele queria ser aplaudido pelas pessoas que estavam em volta dele. Para ele era mais importante o que os seus soldados falavam e viam a respeito dele do que o que o próprio Deus via a respeito dele e falava a respeito dele. Tanto que quando Samuel chegou para ele e falou assim: olha, Deus, ele hoje rasga o seu reinado. Ele segurou Samuel e falou assim: ó, na frente dos meus soldados você vai ficar, porque eu não posso sair daqui e mostrar para os meus soldados que eu não tenho mais a validação de Deus. Então você vai ficar aqui. Então, às vezes, por causa do poder, a desobediência, isso também nos leva a nos afastar da presença de Deus. Quando os aplausos, o tapinha no ombro, o reconhecimento de fala das pessoas é maior do que aquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. E nós precisamos estar atentos. A atitude de Saul nos mostra a idolatria da sua própria vontade, do seu próprio eu, do seu próprio ego, de ter a aprovação do povo, acima da ordem divina. Será que nós estamos também agindo assim às vezes? Às vezes as pessoas falam assim: eu vi um vídeo seu lá na igreja. Aí você fala assim: eu fui visitar com alguém. Aí você não fala assim: não, eu estou tentando seguir a presença do Senhor. Eu estou me abstendo das coisas do mundo, eu estou conhecendo um pouquinho mais de Deus, e eu estou mergulhando
trabalhando nessa área, porque eu vi que essas coisas aqui desse mundo não têm alimentado o meu coração. Eu estava me sentindo muito triste, muito sozinho. Eu estava vendo que por mais que eu batalhasse, que eu lutasse, que eu passasse noite trabalhando, que eu levantasse cedo para trabalhar, sabe, o dinheiro ele estava num saco furado. Eu não conseguia prosperar, na minha casa era só briga, só confusão. Os meus filhos estavam aí chorando, estavam aí de qualquer maneira. E aí eu decidi, eu ouvi falar desse Deus e eu estou indo lá, eu estou ouvindo. E eu estou gostando, eu estou me alimentando, eu estou aprendendo, eu estou vendo uma nova perspectiva de vida. Está fluindo dentro do meu coração uma coisa chamada fé, esperança, confiança. Não na minha própria força, mas naquilo que esse Deus que fez na vida de tanta gente está fazendo também na minha. Amém. Não é da noite para o dia que vai acontecer, são doses homeopáticas, cada dia um pouquinho. Mas o importante é que nós estamos aqui, já não estamos mais no ponto que chegamos aqui. Nós estamos avançando, crescendo. Por mais que seja pequeno, aquilo que você vê que Deus está fazendo na sua vida, o importante é que Ele está fazendo. E quanto mais você e eu perseveramos, mais Ele pode fazer na nossa vida. Amém, igreja? Outro tipo de idolatria que a Bíblia também mostra foi a idolatria por amor ao dinheiro. Judas e Balaão. Jesus, ele andou 3 anos e meio junto com Judas. E Judas traiu Jesus por 30 moedas. Balaão, ele recebeu a voz de Deus e a ordenança de Deus dizendo: não vai amaldiçoar o meu povo. Mas quando ele viu todos os tesouros, ele voltou para a presença de Deus de novo. Senhor, será que eu não posso ir lá não? Será que eu não posso ir lá não? Tentando dar um jeitinho. Aí Deus falou: você quer ir? Vai. Mas você não vai poder amaldiçoar o meu povo. Mas ele foi. E no meio do caminho, Deus colocou um anjo lá com a espada para matar Balaão. Ele só não foi morto porque a jumenta dele conseguiu enxergar o anjo e a jumenta empacou e não saiu do lugar. E aí ele começou a bater na jumenta e a jumenta falou com ele. E quando a jumenta falou com ele, falou assim: eu tenho te seguido e te servido tantos anos, nunca fiz isso com você, por que você está me batendo e me espancando agora? Porventura você está vendo que o anjo está ali com a espada para te matar? Eu é que não vou lá. Entende? E mesmo isso acontecendo, Balaão ainda foi lá tentar profetizar contra o povo de Israel. Quando o rei viu, e ele também viu, que não daria para amaldiçoar o povo de Israel, ele fez e deu um palpite para o rei, que levou Salomão a cair. Pega os mais lindos homens, pega as mais lindas mulheres e manda para o meio do povo, porque se você corromper os homens e as mulheres, eles vão adorar seus deuses, eles vão ser contaminados, e aí Deus vira as costas para eles. Então são coisas que quando a gente para olhar, nós vemos que a gente precisa ter muito cuidado. Jesus, ele nos ensina em Mateus capítulo 6, versículo 24, e em Lucas capítulo 16, versículo 13, que é possível, não é possível, é impossível servir a 2 senhores. Ou você ama a Deus e se dedica a Deus, ou você se apega ao dinheiro, a mamon, e despreza o seu Criador. Não tem como você dizer assim: não, eu trabalho os 7 dias na semana, eu levanto de manhã, eu faço uma oração assim: Jesus, vem comigo, que o dia está começando. E você vai lá, trabalha, chega em casa 10, 11 horas da noite. Ai, Jesus, obrigada pelo dia, tchau. Deitou e dormiu. E está lá trabalhando, se esforçando no trabalho, se esforçando para ganhar dinheiro, se esforçando para pagar as contas. E você acha que o seu coração está em Deus? O seu dia tem 24 horas. Aí, dessas 24 horas, você tira 5 minutos para dar para Deus. E o resto, tudo para as outras coisas. Para o sono, para a comida, para os amigos, para o trabalho, para o dinheiro. Onde ficou Deus nessa história? Se nós fizermos a contagem em 365 dias, às vezes, você não vai conseguir dar 7 dias para Deus no seu ano.
coração dela está longe daqui. Ela ouve a palavra e não é transformada. Ela ouve a palavra e não é edificada. Ela ouve a palavra e nada muda. Ela está aqui, mas a mente dela está longe. Deus fala sobre isso. Esse povo está aqui e me adora de lábios, mas o seu coração está longe, distante de mim. E só nós sabemos, só Deus sabe como é que nós estamos com Ele. Se existe idolatria que não é se prostrar diante de um ídolo, mas são idolatrias sutis, sabe, mascaradas, que nos levam a nos prostrar e deixar bem pouquinho para Deus. Entregar o nosso coração, a nossa emoção, o nosso desejo, o brilho do nosso olhar para essas coisas e não para Deus. Então, o Senhor, Ele nos alerta que existem vários deuses, várias áreas da nossa vida que nós podemos idolatrar. Existem pessoas que idolatram o seu próprio corpo, que estão dentro da igreja e falam assim: não, eu estou aqui, eu vou mostrar meu corpo sim, porque eu estou malhando meu corpo, eu estou comendo direitinho, aquilo que é bonito tem que se mostrar, não é verdade? Muitas pessoas dentro de igrejas escandalizando aqueles que estão ao lado, pessoas que vão lá e postam fotos indecentes com versículos bíblicos. E nós estamos vendo isso tudo. E para muitos já se tornou até normal. Às vezes nós paramos perto de pessoas cristãs e quando ela abre a boca, de 5 palavras que saem da boca dela, 3 é xingamento, é palavrão, é coisa feia, imoral. Você olha assim e você fala assim: gente, essa pessoa não tem pastor para corrigir ela, não? Espírito Santo, por que você não dá uma chulapada na orelha dessa pessoa para ela poder tomar tenência? Porque anda com a Bíblia debaixo do braço, fica gritando com os 4 ventos: eu sou crente, hein? Eu sou crente, hein? Mas na hora que abre a boca, causa vergonha em todo mundo. Até naqueles que não são crentes, que tem pessoas que chegam perto que não são cristãos, não são evangélicos, não lê a Bíblia, às vezes está no boteco e fala assim: ó, eu não falo tanto palavrão quanto essa pessoa não, né? Ela lá na sua igreja, aí você abre o buraco, você entra dentro. E aí, Jesus? E aí, Jesus? Não é verdade, gente? É por aí, mistério. Então é triste nós vermos isso. Nós víamos isso no passado, quando a gente abre a Bíblia. Mas nós continuamos vendo isso hoje numa esfera diferenciada. Não é mais um bezerro de ouro na nossa frente, mas são atitudes que desagradam a Deus. E que se nós lermos a Bíblia com intenção de aprender aquilo que desagrada a Deus, nós vamos aprender. E nós vamos ser corrigidos pelo Espírito Santo. E nós vamos ser encaminhados para os braços do Senhor. Porque Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Se nós somos corrigidos por Deus, eu aprendi isso muito cedo na minha caminhada cristã. Deus me descia mesmo um sarrafo assim, que eu falava assim: meu Deus, por que eu estou apanhando tanto? E aquela pessoa ali não apanha nada, ela está fazendo pior que eu estou vendo. O que eu tenho com você é diferente do dela. Tira os olhos dela e olha para você. Você só pode mudar você só pode melhorar você só pode corrigir você. Então o meu negócio não é com aquela pessoa, o meu negócio é com você. Então eu falava: tá bom então vamos embora, é aqui que você quer, então vamos fazer isso aqui. Eu não consigo não, mas se eu me ajuda, ajudo. O Espírito Santo está sempre disposto a nos ajudar, seja nas áreas mais difíceis da nossa vida. Muitas das coisas que o Espírito Santo nos pede é sacrificial, é nós deixarmos mesmo de lado. Dói deixar coisas que a gente gosta, dói. Eu era uma pessoa que eu amava brinco, eu amava salto alto, e foi uma das primeiras coisas que Deus me pediu. E eu temei com brinco, tá? Eu temei com brinco, a ponto da minha orelha ficar inchada e começar a sair pus dela. E eu podia usar brinco de ouro, brinco falsificado, brinco de prata, qualquer brinco. Era colocar o brinco na orelha 15 minutos, desse tamanho. Quando eu comecei na caminhada cristã, eu andava muito de salto.
O Senhor falou, tira o salto alto. Eu comecei a andar de chinelinha rasteira. Eu tropeçava na chinela rasteira e eu caía com a chinela rasteira. E com salto alto 18 não. Aí eu chegava lá na igreja, tinha as mulheres com saltão desse tamanho, com os brincão desse tamanho. Eu falava, não, por que você não fala com elas? Por que eu não posso elas todas? Olha para você, o meu negócio com você é diferente delas. Você tem deuses no seu coração. O brinco para você é um Deus, porque eu saía de casa, se eu percebesse que eu estava sem brinco, eu parava na lojinha, comprava um brinco e pá. Entende? Se eu colocasse uma sandalinha baixa, eu não me sentia vista. Então eu colocava um salto para me sentir vista. Então um salto alto pode ser um Deus no meu coração, como era. Um brinco pode ser um Deus no meu coração, como era. E Deus falou, chega, corta, você não vai cortar, não, vou te mostrar. Ó. A orelha dela dá ruim. E deu ruim, gente. E eu fui tentando, e fui tentando, e fui tentando. Quando eu vi que eu colocava, há um tempo atrás, eu estava vendendo semi-joias. E aí eu não tinha nenhum modelo, né, para tirar as fotos para mim. Aí vai a Jaqueline colocar os brincos para tirar foto. Gente, quando eu terminei de tirar o terceiro brinco, a minha orelha estava desse tamanho, sem mentira. Eu falei, Espírito Santo, eu só estou tirando foto dentro de casa, ninguém está vendo nem meu rosto, eu estou tirando foto só da orelha. Não. Tem coisas que Deus sabe. Tem mulheres que o Deus dela é o cabelo dela. Que onde ela chega, ela balança cabelo, ela bate cabelo, ela arruma cabelo, ela para na frente do espelho e fica ali, ó, mexendo naquele cabelo. É um Deus para ela. Então Deus sabe onde é, e Deus vai tocar nesse lugarzinho, vai falar assim, renuncia. Aí você vai falar, nossa, mas é tão sacrificial para mim. Ele fala assim, ó, obedecer é melhor que sacrificar. Mas no seu caso eu estou pedindo os dois. Sacrifica e obedece. Obedece e sacrifica, porque vai valer a pena. E aí, cada ação nossa gera uma decisão no mundo espiritual a nosso favor contra nós. Cada ação nossa é uma escolha que nós fazemos e que vai abrir porta para nós ou vai fechar porta para nós. Somos nós que devemos ir atrás daquilo que verdadeiramente nós queremos. A busca pelo nosso próprio querer, ela acaba nos levando para longe de Deus. Porque geralmente aquilo que Deus nos pede é o oposto daquilo que a gente quer. Sabe? Por quê? Porque às vezes a gente não se vê capaz de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus fala assim, olha, eu te chamei para ministrar a palavra. E você fala assim, de jeito nenhum, eu vou ficar só lá no louvor. Porque é mais tranquilo para mim, é algo que eu gosto. Eu vou ficar na limpeza da igreja, não quero que ninguém me vê. Aí Deus vai lá e te separa para oração. Aí você fala assim, não, mas eu tenho tanta vergonha de orar. Aí Deus falou assim, ó, se joga na minha presença, eu vou tirando a vergonha. Deixa eu usar a sua vida que eu vou tirando a vergonha. Tudo isso que te atrapalha de fazer aquilo que eu quero, eu vou tirando de você conforme você escolhe fazer aquilo que eu estou te mandando. Mesmo que você não se veja capaz. Muitos de nós não nos vemos capazes de fazer diversas coisas. Mas sabe, Deus ele quer nos levar além daquilo que a gente acha de nós mesmos. Deus ele quer mostrar que há uma profundidade que nós podemos mergulhar, que nós vamos fazer como o apóstolo Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. E para isso nós precisamos enxergar aquilo que nós estamos errando. E a palavra do Senhor nos diz que quando Arão derreteu aquele bezerro, modelou aquele ouro e se transformou num bezerro, o povo ficou entusiasmado, eufórico, feliz e começaram a gritar, esses são os nossos deuses, ó Israel, que nos tiraram do Egito. Eles tiraram a glória de Deus e jogaram em Moisés, tiraram agora a glória de Deus e jogaram no bezerro de ouro. E aí, como é que nós ficamos? Nós olhamos isso e às vezes a gente pensa assim, não, mas esse povo é cabeça dura demais, porque eles já saíram do lugar onde tinha idolatria, eles já estavam acostumados com isso, eles sabiam que Deus não queria, mas o próprio Deus, ele diz assim, esse povo
povo me abandonou depressa demais, se corrompeu depressa demais, pecou depressa demais, me rejeitou depressa demais, e fizeram bezerro de fundação e estão adorando. Estão sacrificando a eles e dizendo que esses são os deuses que tiraram eles do Egito. E eles estão dizendo, ó, Moisés foi que nos tirou do Egito, então vai lá, Moisés, dá um jeito nesse povo. Esse povo que você tirou do Egito, o próprio Deus usou a palavra dos israelitas para culpar Moisés naquele momento. E falar para Moisés, olha só, o povo está colocando a minha glória para você. Vocês estão ouvindo? Sim. O povo está colocando a minha glória para você. Nós precisamos ter muito cuidado para a gente não dar a honra daquilo que Deus tem feito na nossa vida para outras coisas, pessoas e situações. Obrigada, irmão. Só nós podemos olhar para a nossa vida. O que esse povo queria? Alguém que tomasse a responsabilidade que eles não queriam. Então, quando Arão fez o que eles queriam, eles logo prepararam uma festa grande. Foram comer, foram beber e foram se fartar. E a Bíblia diz que eles fizeram uma festa desenfreada. Por quê? Porque era costume daquelas pessoas que adoravam outros deuses, muitas vezes ter prática sexual durante o culto aos outros deuses. Culto a deuses da fertilidade, culto a deuses do crescimento, a deuses da chuva. E muitos deles tiveram essa prática ali no meio de Israel. Um povo separado, um povo santificado, um povo santo, fazendo aquilo que desagradava a Deus. Tinha só 40 dias que Moisés estava separado deles. Moisés corrigia eles, Moisés instruía eles, Moisés mostrava o caminho para eles. E mesmo assim, 40 dias depois, eles esqueceram tudo o que aprenderam. Será que muitas vezes nós também não agimos assim? Lembra que eu falei do próprio personagem de José? José, ele chegou no Egito, ele foi trabalhar na casa de Potifar, depois ele foi preso injustamente, e ali ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro morreu e o copeiro foi restituído para a presença do rei. Ele virou para o rei e ele falou para o copeiro e falou para o copeiro, ó, quando você estiver na presença do rei, lembra de mim, fala que eu estou aqui preso injustamente. Diz que durante 2 anos o copeiro esqueceu de José. Um homem que recebeu uma revelação de que ele seria restituído ao cargo, que ele não seria morto, esqueceu por 2 anos. Por quê? Porque se ele lembrasse 2 anos atrás, a vaga que estava liberada era de padeiro. José ia sair da prisão, ele ia ser padeiro, mas Deus tinha para ele o quê? O governo. O que nós precisamos entender é que nós precisamos aprender com Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer aonde é que nós estamos colocando deuses no nosso coração. Aonde é que nós estamos levantando altares no nosso coração? Para quem ou para o que nós estamos levantando altares de idolatria no nosso coração? O que está tomando o nosso tempo que deveríamos dar a Deus? Provérbios capítulo 28, versículo 13 está escrito: o que encobre, o que tapa, o que finge que não vê as suas transgressões, nunca prosperará. Mas o que confessa essa transgressão e deixa alcançar a misericórdia. Então, se você e eu vemos que existe no nosso coração um altar levantado que não é para Deus, existe uma idolatria, sabe, camuflada, escondida, velada dentro de nós, seja ela em qualquer área que for, que nós possamos reconhecê-la, que nós possamos confessá-la, que nós possamos deixá-la de lado. Não com a sua força, não com o seu poder, não com a sua vontade, mas com a vontade do Pai para você. Porque se hoje Deus está trazendo para nós essa palavra, é porque Ele quer nos mostrar algo que possa estar nos
dessa mesmice que às vezes a gente carrega, mais perto do Senhor nós podemos chegar. E é isso que Deus quer. Deus quer que a cada ação nossa nós cheguemos mais perto dEle, nós fiquemos mais sensíveis à voz dEle, nós possamos abrir mão daquilo que às vezes nós gostamos para fazer a vontade dEle e receber dEle aquilo que Ele tem para nós. Olhe para o seu coração, vê se você está como esse povo, achando que o seu Moisés está demorando. E isso está te trazendo impaciência, isso está te trazendo agitação, isso está te trazendo nervosismo, isso está te trazendo desassossego, e você está, às vezes, deixando de confiar na palavra de Deus por causa dessa agitação que você tem, desse tempo que você estabeleceu e que você acha que se não for o seu tempo, Deus não vai agir, Deus não vai fazer. Nós precisamos aprender com o salmista, que escreveu no Salmo 131, versículo 2: assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da sua mãe, assim nós precisamos aprender a estar satisfeitos e tranquilos e com o coração calmo dentro de nós mesmos, na presença do Senhor. Foi isso que o salmista disse. Sabe, por mais que você seja excelente naquilo que você faz, enquanto você estiver lutando com as suas próprias forças, você talvez pode não conseguir chegar onde você deseja. Alguns anos atrás, eu estava em Vila Velha, eu estava com uma pessoa na praia, e aquela pessoa é uma pessoa que nada muito bem, que mergulha, etc e tal, e nós estávamos na praia, e naquele dia aquela pessoa entrou na água, e na hora dela sair, ela ficou mais ou menos uns 30 minutos lutando para poder sair. E ela não conseguia sair. E de repente, essa pessoa simplesmente começou a boiar. E quando eu olhei, essa pessoa estava vindo lá de longe. E aí quando essa pessoa chegou perto de mim, eu falei: o que aconteceu? Que você estava nadando aqui e você foi parar lá? O mar está muito agitado. Está muito revolto, as ondas estão muito grandes, e por mais que eu tentasse sair, eu não conseguia com a minha força. Foi quando eu lembrei que se eu boiasse, essa água ia me levar para um lugar de canto, e ali eu poderia sair tranquilamente. Às vezes tudo que eu e você precisamos é boiar, sossegar, tranquilizar a nossa alma no Senhor, para que Ele possa nos levar para os caminhos que Ele tem para nós, e que Ele possa fazer na nossa vida aquilo que Ele quer fazer em nós. Que nós possamos aprender a descansar nos braços do Senhor, assim como o salmista colocou ali, ó: de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Correria, agitação, essa vontade de controlar as coisas que nós temos dentro de nós, isso às vezes nos leva para muito longe da vontade de Deus. Jesus Cristo, Ele declara: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele declara: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos enviarei, como o pastor leu aqui no começo. Deus, Ele está o tempo todo nos chamando para esse lugar de quietude, de tranquilidade, porque quando nós aprendemos a confiar em Deus, nós descansamos, e aí as portas que Deus tem para abrir, Ele abre, e aí nós só passamos. Mas enquanto você estiver querendo controlar as coisas, enquanto todas as coisas à sua volta estiver te trazendo inquietação na sua alma, você não vai conseguir ouvir a voz do Senhor, e se ouvir, não vai conseguir obedecer. E isso é ruim, porque isso está te atrapalhando, isso está te impedindo de chegar mais perto do Senhor. Quantas vezes nós não temos sossego para dobrar os nossos joelhos para orar, como o pastor ensinou aqui, quando nós estamos no reino da carne, a nossa mente, mesmo que a gente tente orar,
nós vamos receber mensagens e pensamentos. Olha, você deixou o fogão ligado. Olha, você precisa fazer isso. Olha, tem alguém te esperando. Olha, seu telefone está tocando. Você botou no silencioso, mas ele está tocando, ele está tocando. Você até ouve o barulho do telefone. E aí a sua mente fica ali, ó. Eu fico ou não fico? Eu fico na presença do Senhor ou não fico? Daqui a pouco você fala, não, eu preciso ver se aquele fogão está desligado mesmo. Eu preciso ver se aquela pessoa não está me ligando mesmo. E aí você levanta e você se distrai. Você se interte no meio do caminho. A sua alma inquieta, a sua agitação te tirou do lugar da presença, te tirou da fonte. Que nós possamos fechar os nossos olhos nessa noite e que nós possamos analisar a nós mesmos, que nós possamos olhar para dentro de nós e vermos verdadeiramente quais são os altares que estão levantados no nosso coração, na nossa mente, nas nossas emoções. Sabe, Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. E Deus, Ele nunca quer que você se distancie dEle, muito pelo contrário. O tempo todo Deus está de braços abertos, nos chamando para perto. Deus, Ele não rejeitou esse povo. Deus, Ele acolheu esse povo. E hoje Deus também quer nos acolher. Deus, Ele quer que eu e você entremos na vida que Ele tem para nós de uma vez por todas. Deus, Ele quer entrar na nossa vida para restaurar a nossa alegria, para restaurar a nossa paz. Paz que talvez você perdeu no meio do caminho, quando você desviou os seus olhos daquilo que poderia te levar para mais perto do Senhor, daquilo que traria esse sossego para você simplesmente planar sobre as águas e chegar onde Deus tinha e quer para a sua vida. Deus, Ele nos diz que existe um propósito ainda para a nossa vida, na presença dEle. Deus nos diz que nós não estamos sozinhos. Enquanto aquele povo estava fazendo todas aquelas coisas, Deus estava lá em cima conversando com Moisés. Deus estava vendo, Deus estava ouvindo. E Deus advertiu Moisés e falou, desce, porque o povo se corrompeu. O povo se desviou do caminho, vai lá. Eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu estou prestando atenção. E muitas vezes, por causa da nossa emoção, por causa do nosso sentimento, por causa desse pensamento de demora, de inquietação, de nervosismo, de querer resolver tudo do nosso jeito, nós acabamos entrando também nesse lugar de não percebermos que Deus está ao nosso redor. De que Deus está dentro de nós, de que Deus está trabalhando para nos levar e nos dar aquilo que o nosso coração deseja. O que Deus tem para nós é pensamentos de bem e não de mal, é pensamentos de paz para nos dar o fim que nós tanto desejamos. Então que nós possamos olhar para nós hoje e que nós possamos começar a entregar esses altares para o Senhor. Para que, se for necessário, Deus comece a quebrar esses altares dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro dos nossos sentimentos, para que nós verdadeiramente possamos entregar para o Senhor o nosso melhor. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você pode melhorar na presença do Senhor. Você pode se lançar na presença do Senhor e se achegar um pouco mais para perto dEle. E é isso que Ele nos convida a fazer nessa noite. A nos achegarmos mais perto dEle. A deixarmos de lado esses altares que nós construímos. Esses sofismas, essas fortalezas na nossa mente. E que nós possamos olhar para Ele como autor e consumador da nossa fé, como aquele que nos ama, como aquele que não nos rejeita, como aquele que está sempre conosco e que quer nos levar para mais perto dele. Eu quero te convidar a se colocar de pé, igreja.
conduzir do governo do Senhor. Coloque a mão no seu coração agora. Que você possa confessar ao Senhor agora, como nós lemos na palavra do Senhor, confessar, falar com a nossa boca, reconhecer que erramos o alvo, que tiramos os olhos do Senhor, que levantamos altares que nunca deveriam ser levantados e que nós adoramos outras coisas no lugar do Senhor. Que nós possamos reconhecer que muitas vezes nós demos a honra que era a Deus para outras coisas que aconteceram no meio do caminho. Que nós possamos reconhecer também que muitas vezes durante a nossa caminhada nós não conseguimos tomar posse da nossa responsabilidade de fazer aquilo que cabia a nós fazermos, para que o plano, o propósito e o desejo de Deus se estabelecesse sobre nós com plenitude e retidão. Que nesse momento você coloque as mãos no seu coração e que você confesse ao Senhor, que você fale para Ele: Senhor, eu errei, eu te rejeitei, eu me desviei dos teus caminhos, ou eu não conhecia a tua verdade, mas hoje eu compreendo a tua verdade, eu compreendo a tua vontade, e eu me arrependo dos caminhos que andei, dos altares que levantei, dos ídolos que adorei, da honra que dei a outros e não ao Senhor. Eu reconheço que eu errei, mas eu estou aqui na tua presença. Ah, Espírito Santo, olhe por nós, interceda por nós, Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. O Senhor que nos conhece desde quando fomos colocados nos ventres das nossas mães, ó Pai, e que conhece as nossas dores, conhece os nossos medos, conhece as nossas inquietações. Ah, Espírito Santo, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo, Senhor, que concretizamos, tudo aquilo que desagradou ao Senhor e que nos levou para longe da tua presença, nos perdoa, Pai. Que a tua presença, Espírito Santo, venha nos lavar, nos limpar, nos purificar, porque está escrito na tua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós cremos na tua palavra, onde a graça, a misericórdia, a bondade, o amor do Senhor se revela a nós, onde os teus braços de amor nos envolvem, onde os teus braços de amor nos constrangem, onde
porque Ele nos amou primeiro e por isso nós podemos amar o Senhor hoje. Fale com o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Volte para o lugar de onde você caiu. Não tenha medo, não tenha vergonha. Joga fora as palavras de condenação e de culpa. O Senhor não está aqui para te acusar, o Senhor não está aqui para te apontar, mas Ele está aqui para te abraçar, para te chamar de filho, de filha, para te dar a identidade que você tanto deseja, para encher o seu coração de paz, para trazer tranquilidade à sua mente, para levar você para lugares mais profundos, aonde a alegria, a paz, o amor, a plenitude que você achou que nunca ia alcançar, Ele quer derramar sobre você. Porque o que Deus tem para a nossa vida é a abundância do céu, é a abundância de alegria, é a abundância de paz, é a abundância da presença dEle, porque Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa guerra. Aquele que pode todas as coisas e que não conhece o impossível está aqui, te dizendo: filho, filha, conta comigo, fala para mim, entrega para mim, eu sei o caminho, eu quero te entregar aquilo que o seu coração deseja. Olha para mim, deseje a mim, ame a mim, se entregue a mim, porque tudo que você quer eu tenho para te dar, filho. Tudo que você quer eu tenho para te dar, filha. Sonhos que você nunca sonhou, pensamentos que você nunca pensou, sonhos que você nunca teve capacidade de sonhar.